Fala galera, bem-vindos a mais uma sessão do Vendas UTB Summit. A gente tem um convidado super especial, Marcelo Lombardo. Para quem não conhece o Marcelo, ele é sócio-diretor, sócio fundador e diretor da Omni Experience, empresa que desenvolve o omnia.com.br, que é um sistema de gestão empresarial na nuvem, feito para ser distribuído em parceria com escritórios contábeis, um dos maiores cases de sucesso de SaaS no Brasil. Marcelo, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Daniel. O prazer é todo meu, cara. Bom, para quem não te conhece pessoalmente, a sua trajetória até chegar à OMI, conta um pouquinho aí o que você tem feito aí nesses últimos anos. Legal. Bom, eu sempre estive no mercado de RP, né, de software de gestão empresarial. Como eu sempre falo, há muito mais tempo do que eu gosto de admitir, tá? Mais de 20 anos. Só que antes Começou como jovem aprendiz, né, Marcelo? Cara, mais ou menos. Na verdade, eu trabalhava na Itautec. Lembra da Itautec? Lembro. No tempo que você consertava a placa de computador no laboratório da assistência técnica. Eu era um desses técnicos que ficava lá dissoldando chip e soldando outro na placa até consertar a placa, né? E um belo dia o pessoal precisava de um sistema para controlar os chamados da assistência técnica. Eu desenvolvi isso daí em Clipper na época. De repente, já está controlando os chamados, precisa controlar o estoque de placas e de peças. Já que fechou o chamado, já faz o faturamento. Fez o faturamento, já faz a cobrança. Daqui a pouco eu tinha feito o sistema de gestão que estava rodando lá. E o pessoal começou a falar, tem tal cliente da Itautec que está precisando de um sistema assim, né? Dali a 2 anos eu já tinha saído da Itautec e já estava full time atendendo uma série de clientes que vieram da própria Itautec, né? Isso daí é na época do DOS ainda, né? Lá anos 90, né? E depois essa empresa começou a crescer e se especializar no mercado de médias e grandes indústrias. Então foi muito do que eu foquei no começo, eram médias e grandes indústrias. E é um mercado completamente diferente desse que a gente está hoje com a OMI, que o mercado é micro, pequenas, no máximo algumas médias empresas, mas em resumo, naquele tempo, se o cliente tivesse menos do que 200 mil para gastar de partida no sistema, a gente nem levantava da cadeira para ir atender. Agora, por R$200, a gente atravessa a cidade. Falando assim, parece que piorou, mas acho que não piorou não, hein? Não, de forma alguma, porque aquele se tornou um mercado muito saturado, né? O mercado de grandes e médias empresas no Brasil são 60 mil empresas que todo mundo sabe, todo mundo está atacando. Tá? Em compensação, o que apareceu para a gente foi um mercado gigantesco de milhões e milhões de pequenas empresas que não têm software de gestão e, de repente, começaram a precisar. Né? Por quê? 2 motivos principais. Primeiro, o governo começou a baixar a barra da exigência legal. O que ele exigia de uma grande empresa, de uma grande multinacional, ele começou a exigir de qualquer empresa pequena. Isso começou com a nota fiscal eletrônica para todo mundo e depois foi para a SPED e outras coisas assim. E, em segundo lugar, todas essas empresas pequenas, seja pelo lado comprador ou vendedor, muitas delas estão no ecossistema de empresas maiores, que já se modernizaram, já implantaram seus softwares de gestão, e acabam, de uma forma ou de outra, exigindo de toda a sua cadeia de fornecimento o mesmo grau de profissionalismo. Então, a gente viu que era o grande momento para lançar um software de gestão na nuvem para a pequena empresa. Começamos a incubar essa ideia dentro da empresa anterior que eu tinha, que era a New Age Software S.A. Essa ideia surgiu lá para 2012, né? Começamos a incubar a ideia, até que no final de 2013, em setembro, nós vendemos 100% da New Age para um grupo americano, mas eu falei, eu não quero ir para multinacional, não quero seguir carreira lá, eu quero essa meia dúzia de idiota aqui junto comigo, era a célula do produto que a gente estava incubando, e quero... Meia dúzia de louco. Hã? Meia dúzia de louco que estava contigo nessa meia loucura. Dúzia de maluco, tá? Meia dúzia de... Eu maluco maior de todos, mas, enfim... Foi uma mudança de experiência, de vida muito grande, né? Você saber ter uma carga de conhecimento. Você pode não saber o que vai dar certo exatamente, mas você tem uma carga de conhecimento gigante no que dá errado, tá? Isso
querendo ou não, é interessante no início. Legal. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre a OMI, que você criou, como eu falei, um dos maiores cases de sucesso, uma máquina de vendas usando canais, que cresce numa velocidade impressionante. Não sei os resultados do último ano, mas até onde eu sabia, estava quintuplicando todo ano pelos últimos 3 anos. Compartilha um pouquinho para a gente como é que foi a jornada, o caminho que você passou para construir essa máquina aí. Legal. Olha, quando a gente começou isso daí em 2013, a pôr o produto no mercado, o caminho que a gente pegou foi o caminho de todo mundo. Tá? O caminho que todo mundo estava fazendo naquela época, tá? Era o quê? Partir do princípio que o seu cliente está online. A partir daí, o que você tem que fazer? Provocar esse cara online, educá-lo online, trazer esse cliente faz um trial do seu sistema, se ele gostar e se você fizer o processo também de nutrição dele bonitinho, esse cara certamente vai botar o cartãozinho de crédito dele e virar um assinante do seu software. Na teoria é fácil, né? Modelo Silicon Valley, lindo, maravilhoso. Esse modelo funciona? A resposta é sim, funciona. Tá? Mas o que aconteceu? Esse mercado maravilhoso de milhões de pequenas empresas, mata virgem, né? A gente mapeou que sabe qual era o nosso grande concorrente? O Excel. Não, a Tilibra. A Tilibra, pior ainda. Pior ainda. Caderninho. Mas o Excel é outro grande concorrente de peso, né? Então, um mercado gigantesco. A má notícia é que não foi só a gente que enxergou isso. Surgiram mais de 100 concorrentes do dia para a noite, executando exatamente essa estratégia, a mesma estratégia, e com produtos assim totalmente incipientes, produtos que para a gente que veio do mercado de RP, conhece processo, já viveu isso daí dentro de grandes empresas e sabe o que é necessário você gerenciar uma empresa, você olhava esses produtos e falava assim, cara, isso daqui não dá nem para falar que é um Excel na nuvem, porque seria uma agressão ao Excel. Tá? Então, mas esse pequeno cliente, esse novo comprador, ele não conseguia distinguir direito essa diferença. O cara nunca operou um sistema na vida, então ele não conseguia distinguir, acabava indo por preço, e sem falar que mais de 100 caras executando a mesma estratégia, dando bid nas mesmas palavras-chave, o que acontece? Satura. Sobe, né? O custo de aquisição de cliente sobe. E aí isso vira uma briga mais de quem consegue captar grana o suficiente para enfiar nessa máquina de vendas do que efetivamente de eficiência, né? E a gente deu um azar na época que a gente não captou muita grana, tá? Então, esse foi um azar e eu digo que essa foi a maior sorte que a gente teve, porque senão talvez a gente não tivesse parado e procurado uma máquina mais eficiente logo de partida. Talvez a busca de uma máquina mais eficiente teria atrasado por alguns anos, o que certamente não me colocaria aqui agora. Tá? Às vezes as coisas acontecem por linhas tortas aí, né? Exatamente. Mas legal. Bom, compartilha com a gente o que você tem aí de informações sobre essa jornada aí, que eu sei que não foi só mil maravilhas, né? Não foi de jeito nenhum. A primeira coisa que a gente percebeu que as campanhas online não estavam dando o resultado que a gente queria. Por não dar o resultado, o que a gente entende? O CAC começou a ficar cada vez mais alto. Tá? CAC alto pode ser incômodo, não necessariamente é ruim. Tudo depende do quê? Do quanto esse cliente fica com você, certo? Qual sua margem bruta, quanto tempo esse cara fica com você. Se essa conta dá positiva, aumentar o CAC pode ser incômodo, mas ainda ser um bom negócio. Tá? O que a gente começou a estudar, então? Bom, será que esse problema de aumentar o CAC, de ficar difícil e do cara cancelar rápido, que era outra coisa que incomodava muito, era o churn muito alto, churn maluco, batendo 3,5%, 4% ao mês, coisa que, para quem é de RP, é absolutamente inadmissível. No mundo de SaaS é meio que comum, mas no mundo de RP isso é inadmissível. Né?
O que a gente fez? Pô, de repente, o problema é que nós estamos direcionando nossas campanhas online errado. Nós estamos buscando o cliente errado. Então, não tem um grupinho de clientes que é lindo, maravilhoso, que comprou fácil, que paga bonitinho, que adora o serviço. Então, vamos estudar esses caras. Vamos estudar mais a fundo, porque, de repente, entendendo melhor esses clientes, a gente redireciona melhor nossas campanhas online. Assim, eu quero mais caras como você, certo? É o caminho tradicional, né? O caminho que a gente... É o caminho tradicional que a gente fez. Vamos parar e reestudar o que está acontecendo. Nesse estudo, o que a gente percebeu? Um fenômeno meio estranho. Na época tinha muito pouco cliente, tinha uns 400, entre 400 e 500 clientes, eu não lembro, tinha pouca coisa. Então, deu para eu e a meia dúzia de maluco nosso, né, passar a mão no telefone e ligar para ver o que está acontecendo, entender esse cliente. E aí, um fenômeno estranho aconteceu, né? E eu presenciei isso várias vezes. Você ligava para o cliente e perguntava assim, pô, cliente, aqui é da OMI, tudo bem? Eu queria te perguntar uma coisa, você lembra onde você encontrou a gente? E o cara falou, sim, lembro, encontrei vocês no Google. Aí você, pô, legal, né? Google, funcionando, maravilha. E assim, eu sei que é difícil perguntar isso, mas por acaso você lembra qual foi a palavra-chave que você digitou no Google para encontrar a gente? Ele falou, não, eu lembro claramente. Você, porra, né? Que cliente diferenciado, né? O cara lembra a palavra-chave que digitou no Google para te encontrar. Tá, e qual foi essa palavra? Ah, foi OMI. Espera aí, né? Tem algo errado com isso. Uma palavra super comum, né? OMI é uma palavra que não existe. Nós criamos, né? Quando a gente criou a ideia, a empresa, todas as palavras que imprimiam o sentido que a gente queria não tinham viabilidade de registro, principalmente na internet. Então, a saída que a gente encontrou foi o quê? Pega-se uma palavra que não existe, imprime-se nela o sentido que a gente quer. É como criar uma palavra nova no dicionário. Então, o que significa OMI? Significa isso que você está vendo aí. Tá? É mais ou menos isso. Então, de onde veio a ideia absurda de pesquisar OMI? Tá? E logo nós descobrimos que o cliente falava assim, que o meu contador falou para usar o seu software. Tá? Então, eu fui lá e digitei OMI. Pô, que legal. Só que então não é o Google, né? É o contador. E vamos falar com o contador. Contador, por que você está nos indicando para o seu cliente? E a resposta do contador foi, é porque quando o meu cliente está usando o OMI, o meu custo para atender ele cai na casa de 70%. Eu fico 70% mais eficiente. Porra! E isso foi reflexo de algo que era natural para a gente. Por quê? Porque no modelo anterior de atender grandes empresas, você tem o departamento contábil e fiscal dentro da empresa, certo? Uhum. Isso é o modelo de grandes corporações. Agora, quando você vai para a pequena empresa, 100% delas tem a contabilidade terceirizada. Eu tenho certeza que você tem a sua contabilidade terceirizada com o escritório, certo? Tem. A gente observou isso e falou, tudo bem. Quais são os softwares que esses escritórios usam? Essa uma dúzia aqui são os principais, os mais famosos. Tá bom, já faz a integração com esses caras. Foi algo natural, porque a gente não consegue imaginar um movimento ali no fluxo de caixa que não tem um reflexo fiscal e contábil. É do nosso DNA. Você pode pegar um engenheiro nosso aqui, deita ele no chão, bota o pé no pescoço e fala, imagina um lançamento no financeiro sem reflexo fiscal. O cara não consegue. Ele fala, me mata, mas eu não consigo. Então, foi algo natural nosso isso. A partir daí, nós descobrimos que era exatamente esse fator técnico que estava gerando os clientes bons para a gente. Tá? E olha só, para e analisa um pouco comigo, cara. Um segmento como contador, que você muda uma coisa fora da empresa. Você não muda nada na sua empresa, tá? Você mudou fora e fica 70% mais eficiente. Cara, o negócio da China, concorda? Sensacional. Então, qual que foi a nossa ideia? O contador vai virar nosso vendedor. Por quê? 70% de eficiência, cara. Mesmo se eu não der nenhuma comissão para ele, vale muito. A equipe, ele atende o dobro de clientes. Olha a margem que o cara abre.
melhor negócio do mundo. Dá vontade de abrir um escritório de contabilidade, falando assim. Começar a cobrar, né, do escritório para atender os clientes Pois dele, é, né? cobrar do escritório, né? E aí, cara, nós resolvemos testar essa hipótese e plantamos um stand num evento do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, para, nessa feira, mostrar a ideia e ver se os contadores iam gostar da ideia. E os contadores simplesmente amaram a ideia. Os caras ficaram malucos. Tá? O contador falava assim, pô, isso aí é o meu sonho, cara, é o que eu sempre sonhei. Semana que vem eu vou botar 100 clientes meus rodando nessa plataforma. 50 clientes, 20 clientes, 30 clientes. Pô, o senhor assina aqui um contratinho se comprometendo a pôr esses 100 clientes? Ah, daqui que eu assino. O cara assinava, cara, um negócio impressionante, né? Aí a gente já tinha feito a nossa primeira rodada de investimento com a Astela, com o pessoal do Edson Rigonati, e começamos a estourar champanhe, né, cara? Porque você está com um produto problema, né? matador, você está com um produto matador, uma estratégia super diferenciada e o dinheiro do investidor no banco para fazer acontecer. Estourar champanhe. Aí aconteceu um probleminha, né? Passava uma semana, não acontecia nada, 2, 3, 4. Você ligava para aquele contador que ia pôr 100 clientes. Cara, e os 100 clientes que você ia pôr na plataforma, ainda não vi eles aqui ativados, cadê? Aí o contador falava assim, putz, cara, eu tive um problema aqui com uma entrega de uns SPEDs, eu tive que atender uma fiscalização, não pude, mas semana que vem eu faço. Tá bom. Legal, faz o seguinte, ó, não precisa botar 100 clientes, põe 10, vamos ver o que acontece, né? Tranquilo. Ah, não, pode deixar, semana que vem eu ponho 10. Passa uma semana, 2, 3, nada. Você liga para o contador, querido, eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Mas, pô, você me prometeu 100, eu já abri mão 10, faz o seguinte, põe um só. E nada acontecia. E aí a gente viu o grande engano que nós estávamos cometendo, que era o quê? Querer transformar contador em vendedor de software. O que a gente acordou... A operação dele consome o cara e o cara não vai dedicar esse tempo para você, né? Cara, é simplesmente o fato de que não é o DNA dele ser vendedor. Tá? Todo pequeno empresário brasileiro, esse é um negócio importante, tá, gente? Todo pequeno empresário brasileiro, ele tem origem ou num vendedorzão que deu certo ou num técnico que deu certo. Nunca de um gestor. O cara que tem uma cabeça gerencial, ele naturalmente é menos empreendedor. Tá? Sim, uma às vezes corporativa, né? Exato. A brincadeira que eu faço para ilustrar é o quê? Você tem lá uma distribuidora de qualquer coisa. Tem um vendedorzão lá que o cara é o que mais vende. Daqui a pouco ele começa a ficar bravo com a empresa por causa de alguns problemas. Ele conhece todos os clientes, todos os fornecedores. Ele sai e monta a distribuidora dele. Tá? O cara que trabalhava lá na contabilidade começa a pegar contabilidade de algumas empresas para fazer por fora à noite. Daqui a pouco ele está com a agenda trabalhando até meia-noite, todo dia, começa a dar trabalho para a mulher dele, daqui a pouco ele sai da empresa, larga e abre o escritório de contabilidade dele. E o cara que trabalhava lá, que era o gerente financeiro daquela distribuidora, ainda é o gerente financeiro da distribuidora até hoje. É verdade. E o contador é o técnico que deu certo. Hoje em dia, eu tenho muita tranquilidade de falar, o contador, ele tem dificuldade de vender até contabilidade, ele é comprado na maioria dos casos. Eu tenho tranquilidade de falar isso porque eu falo isso para eles, tá? E a gente tenta ajudar o contador a transformar esse mindset constantemente. Explicar para eles que, olha, serviço contábil é um serviço B2B com recorrência como qualquer outro, tá? Como software, consultoria, como qualquer coisa. Você tem que ter área comercial, você tem que saber vender. Mas o fato é que a maioria deles não sabem. Então, a conclusão é que tentar transformar um contador num vendedor de software simplesmente não funciona. Isso não quer dizer que ele não tenha um valor gigantesco na cadeia. Por quê? Porque ele é o grande influenciador do pequeno empresário. Para o pequeno empresário, o cara é o rei da tecnologia. Ele entra no escritório de contabilidade, vê um monte de gente usando o computador e fala, pô, esse cara aqui é o Bill Gates aqui do Nordeste, entendeu? Então, ele tem uma influência muito grande sobre
o pequeno empresário. Ele pode não ser o vendedor. A Então, gente não... o pequeno empresário não conhece nada de contabilidade, você tem uma relação meio de que ele falar é verdade, né? Claro, claro. Toda a parte legal, contábil, você cria uma relação de confiança. Sim, sim. O pequeno empresário, ele liga para o contador e fala assim, cara, que computador eu compro para o meu escritório? Para minha empresa, para minha distribuidora, para o que for, entendeu? Então, ele é um ponto de referência muito forte para o pequeno empresário. E olha outra coisa interessante. São quase 80 mil escritórios contábeis no Brasil inteiro. Né? Isso depende, esse número varia de 50 a 80, depende se você considera os caras que operam no CPF ainda e não tem CNPJ. Mas, de repente, você mirando nesses caras, você endereça todas as pequenas empresas brasileiras, que é obrigatório pela lei brasileira você ter um contador. Tá? Então, olha só, vamos usar o contador como lead gen, como influenciador, mas vamos fazer a venda nós mesmos. Vamos nós mesmos tratar de converter o cliente, o lead, num cliente pagante. Se você for ver, essa ideia ela não tem nada de nova. Quem já faz isso há décadas são os laboratórios. Ele vai lá no médico, falar sobre o remédio dele, mostrar para o médico as vantagens do remédio dele, mas o médico não vende nada, quem vende é o farmacêutico. Mas ele é o grande influenciador do cara que compra. Então, por um certo lado, não tem nada de novo nessa ideia, mas é bastante diferente para quem trabalha com vendas, e naturalmente ouve essa palavra canais de vendas, fica restrito ao canal ter que vender. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Tá? O canal ele pode ser um influenciador, ele pode ser um gerador de leads, ou ele pode ser o cara que vende. Tá? Mas ele não é o cara que necessariamente vai te entregar o pedido. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados. Os grandes insights que vocês tiveram, né? Exato. E como é que funciona, Marcelo? Assim, já que os contadores não estavam vendendo, quem é que efetivamente faz a venda e como é que é essa relação com as contabilidades? Olha, a primeira tentativa nossa foi o seguinte, contador, faz o seguinte, esse cara aí que assinou por 100 clientes, já que você não teve tempo, você não conseguiu, você teve um monte de problemas, faz o seguinte, me dá sua lista inteira de clientes e eu vou lá com a minha força de vendas e faço a venda. Tá? Você acha que ele deu a lista de clientes para gente? Bom, aparentemente, sim. Aparentemente, sim, cara. Mas é um pouco... Não é muito... É uma dúvida... Não é lógico. Não é lógico, Não, porque essa é a coisa... Por mais que tenha tanto benefício, né, de redução de trabalho para ele, não é muito lógico que ele entregue isso, porque de alguma forma é a base de clientes dele, né? É algo valioso. É claro. E principalmente, se você faz uma besteira com um cliente, você perde o cliente, porque o contador emprestou a reputação dele para nós. Então é muito sério isso daí. Tá? E por que ele entregou a lista de clientes para a gente? Pelo simples motivo que ele confiava na gente. Ele já viu a gente num evento, numa feira, conversou bastante, teve várias ligações, a gente visitou, ele visitou. Já havia uma confiança, né? A grande questão era como você escalar a confiança. É muito antes de como você escala vendas, né? Porque para ter a venda antes tem que ter a confiança. Isso é a base de qualquer ecossistema. E a gente conseguiu gerar a confiança dele e fazer o número acontecer em pequena escala. Como que a gente escala isso daí? E daí a gente percebeu que precisávamos realmente de um trabalho regional. Tá? Se eu ponho um paulistinha falando por Skype com um contador do Rio Grande do Sul, tá? Gaúcho Tchê Guri, tá? Não vai gerar confiança, né? Não vai gerar confiança. Você tem que pôr um gaúcho, tchê, trilegal, falando lá com o gaúcho em gauchês, um mineiro em mineirês, um carioca em carioquês, um baiano em baianês e assim por diante. Isso é a base para você estabelecer essa confiança mútua que é necessária para desenvolver um trabalho como esse. E daí que veio o modelo de franquias da gente.
Então, nós criamos um modelo que nós testamos e funcionou. A partir daí, nós começamos a franquear esse modelo para outros empreendedores que quisessem fazer esse processo na região deles. Tá? Então, daí que uma empresa que foi criada para ser 100% digital virou hoje a maior rede de franquias de software da América do Sul. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, mas que é uma pergunta muito comum. Então vocês não têm força de venda direto? Toda a venda é feita pelas franquias? Toda a venda é feita pelas franquias, 100%. É porque muitas vezes tem essa dúvida de... Muitas pessoas me perguntam, né? Quando implementar um programa de canais, e pelo menos a resposta mais comum, que eu já conversei com muita gente a respeito, era: aprende a vender você diretamente. Depois que você tiver isso muito bem consolidado, você consegue criar um programa de canais que você consegue transferir esse conhecimento de como vender. Vocês fizeram isso primeiro, vocês diretamente, depois transferiram? Ou como é que você acha que precisa vender direto antes de implementar um programa de canais? Olha, o que você precisa claramente fazer é você conseguir, com sucesso absoluto, fazer um excelente hambúrguer e vender um excelente hambúrguer antes de sair franqueando a sua lanchonete. Tá? Então, com certeza, você não pode terceirizar a competência em vendas. Esse é um grande erro. Às vezes tem empresa que eu vejo que o cara não sabe vender, ele não consegue vender, aí fala: por que eu não consigo vender? Deixa eu achar alguém que consegue vender. Cara, isso normalmente é um desastre. Normalmente não dá certo, porque o cara vai vender do jeito dele. Então, das duas, uma. Ou ele vai fazer um monte de besteira, vai até comprometer o seu nome, a sua imagem da sua marca no mercado. Não vai vender nada. E você vai ficar famoso por ter um produto que não vende. Tá? Ou ele vai fazer tudo direito, vai até conseguir vender, mas aí o processo de vendas é dele, não é seu. E você não consegue pegar esse processo e replicar em outros lugares. Então, gente, não terceirizem de forma alguma a competência em vendas. A competência em vendas tem que ser sua. Você tem que ensinar o canal a fazer a venda e seguir o processo de vendas, mas desde que você tenha um processo previsível, um processo que funciona na prática, e para isso você tem que saber executar. Isso não quer dizer... No nosso caso, nós experimentamos isso daí antes de começar a franquear. Mas eu acho, sinceramente, que não existe problemas em conviver os dois modelos, o modelo de canal até com o modelo de venda direta. Acho que a grande sacada nisso daí é que venda por canal é a prioridade. O canal sempre tem que ser a prioridade, cara. Eu acho que não tem nada mais broxante para um representante, para um franqueado, do que perder, não para o seu concorrente, perder para o seu fornecedor. Tá? Isso eu acho que é altamente desestimulante para um canal. Então, a prioridade é essa. Se o cara não tinha competência para lidar aquilo com aquele cliente, bicho, foi você que treinou ele. Se ele não consegue atender aquele perfil de cliente, foi você que habilitou ele. E se o cara é um completo incompetente, no fim foi você que deixou ele ser seu representante. Tá? Então a culpa sempre é sua. Um canal, eu brinco que é como um filho, né? Você é responsável por educá-lo, por controlar os limites dele, né? E ele sempre vai ser a prioridade dentro da sua casa depois que ele nasceu. Legal. Bacana. Então hoje você tem o papel das franquias, elas são regionais, então. São várias franquias por estado, você tem uma franquia por... Como é que funciona essa distribuição? Porque tem vocês, os contadores e as franquias. Como é que é esse fluxo? Como é que ele funciona mais ou menos? Olha só, a gente é franquia mesmo, tá? Não é dizer. E pela lei das franquias, sempre você tem que ter uma área de exclusividade dessa franquia. A área era uma demarcação de território. Esse território ele não precisa ser necessariamente geográfico. Tá. No nosso caso, qual que é o território de uma franquia? É a carteira de clientes dos contadores conectados a ele no nosso CRM. Então, se você está trabalhando
esse contador. Você cadastrou ele no nosso CRM, a carteira de clientes dele é sua exclusividade. Então, mesmo se esse cara vier no nosso website e assinar sozinho esse CNPJ, a gente conecta esse CNPJ como cliente daquele contador, a franquia, a comissão é do cara. Mesmo se ele não se envolveu no processo de venda, entendeu? Na dúvida, você tem que ser favorável ao canal, à sua franquia. Tá? Então, por exemplo, aqui na Grande São Paulo tem 6 unidades nossas e eles são amigos, tá? Eles convivem super bem, eles não são concorrentes. Tá? Às vezes dá um pau lá, pô, não, eu cheguei nesse contador antes do outro, não sei o que, para mim vale quem registrou no CRM, ponto final. Então, é muito raro dar algum estresse e quando dá é muito fácil de ser solucionado nesse modo que nós criamos. Legal. Eu imagino que escolher esses franqueados, eu tenho experiência em franquia também, deve ser algo super delicado, né? Ter um mal franqueado, pela minha experiência, é um pesadelo. Como é que você faz para escolher esses parceiros que vocês têm, né? Quais foram os aprendizados nesse processo de seleção de parceiros? Daniel, essa é uma pergunta muito constante que me fazem, né? Cara, onde que você acha os seus franqueados? Onde que você encontra representantes, canais, não sei o quê? Cara, essa pergunta é igual falar assim, eu tenho um problema de um software de segurança cibernética, onde que eu encontro clientes? Pô, primeiro você tem que definir o seu lado, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para encontrar canais é definir claramente uma matriz de responsabilidades. Tá? Então, eu quero um canal que seja capaz de executar isso e isso, enquanto eu executo isso, isso, isso e isso. Tá? E a grande dica é, quanto menos coisa você deixar para o lado do canal e mais para você, menor é a chance de erro e mais curto é o ramp-up desse canal até ele estar produtivo. Se você fala que o canal vai ter que fazer prospecção, buscar formas de prospecção, fazer prospecção, pegar o lead, enfiar no funil, fazer todo o processo, depois fazer a venda, depois fazer o treinamento, depois dar suporte, cara, o ramp-up desse canal é 2 anos, até ele estar mediamente produtivo. E o quanto ele vai ter que investir para ser seu canal é uma quantidade bastante alta. Então, isso já delimita muito público de quem pode ser seu canal. Tá? E outra coisa, você tem que olhar para o seu ticket, para toda a geração de receita, para a comissão que você paga e ver se faz sentido isso daí, né? Esse tamanho de investimento com esse risco para o cara possivelmente ter essa fatia do bolo. Então, quando você delimita um modelo onde tem poucas tarefas para o canal fazer, como, por exemplo, no nosso caso, o suporte é todo centralizado aqui, o treinamento é todo centralizado com o instrutor ao vivo. Tá? Então, a cobrança quem faz do cliente, trabalhar com a inadimplência, toda é nossa, não é do canal. Então, quanto menos coisa você faz, menor é o tamanho do investimento, menor é o tamanho da equipe e mais amplo é o público-alvo que pode vir a ser seu canal. Então, a primeira coisa para responder onde eu encontro canais, onde eu encontro franquias, onde eu encontro representantes, você ter claro, o que eu quero que esses caras façam. Tá? Talvez eu tenha que ir eu vou ter que ter um grau de sofisticação e vou ter que participar de uma feira de franquias da ABF e expor lá e concorrer com o Bob's e com o McDonald's. Tá? Talvez eu vá ter que garimpar caras que eram ex-funcionários meus, sabe? Então, muda muito o cenário, depende do seu desenho, do seu modelo de canais. Legal. Você explicou para a gente um pouquinho como é que foi o caminho para você escolher os seus canais, né? Como que você chegou nesse caminho. Mas uma dúvida que todo mundo tem, né? É como escolher o canal correto, né? Que variáveis você acha que a gente precisa avaliar na hora de escolher um canal? A gente ouve se falar muito de Product Market Fit e a gente fala muito pouco, pelo menos eu acho, muito menos de Channel Product Fit, né? Qual canal é mais adequado para esse cliente, para esse produto? O
que você pode compartilhar com a gente nessa história de variáveis de escolha de canal? Cara, o que eu posso dizer é que tem soluções diferentes para cada estágio da vida da sua empresa. Tá? Então, o estágio mais difícil é quando você não é ninguém, você não é nada. Tá? Então, você tem rosca representantes, rosca canais. Tá? E fala assim, vou começar um programa de canais. Aí você monta toda uma estrutura, uma série de pré-requisitos e bota a barra lá em cima. Tá? Ou seja, você só vai atrair cara bom de verdade. Tá? Esse cara bom de verdade, por ser bom de verdade, ele vai olhar, vai analisar e vai falar, tá, legal, eu vou ter que investir aqui 1 milhão, vou ralar 1 ano e meio para ter retorno, parece legal, o produto parece ser legal, mas assim, quantos caras já trilharam esse caminho e deram certo nesse modelo que você desenhou? Bom, nenhum. Tá. Então, né, amigo, vamos baixar a bola, em vez de gastar 1,5 milhão, pede para eu investir 200, 300 mil, né? Então, existem soluções diferentes para o momento no qual você se encontra. Tá? É ilusório ficar falando, cara, não, exija do canal isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado para isso daí não ficar ali no zero, tá? Um dos meus mentores, que é o Adir Ribeiro, que é o CEO da Praxis, que é uma grande consultoria de franquias, um cara que ajudou bastante a gente. Uma frase dele engraçada é o seguinte: esse negócio de ordem e progresso só existe na bandeira brasileira, tá? Aqui em franquias é progresso e ordem. Legal. Você deixa a barra mais baixa, atrai mais gente, vai maturando e vai aumentando a barra. Normalmente, tá? Mas quando você tiver com a barra alta, tá? Você tem um track record para mostrar de quem já entregou. Legal. Muito mais fácil convencer bons canais a entrar no projeto. E eu imagino que depois que essas pessoas já entraram, já são canais, deve existir grandes desafios para fazer a gestão de todos esses canais, né? Eu vi vocês comentando na conversa lá com o Thiago Reis que vocês ainda têm muito a aprender com essas grandes redes de franquia. Essa parte de gestão, suporte, eles estão bem maduros, né? Como é que vocês fazem a gestão dessas franquias? De novo, quais são os desafios nesse processo? Legal. Olha, nós no mercado de TI, às vezes a gente é um pouco prepotente, tá? A gente tem que admitir isso daí. A gente se acha o rei do processo, o rei da metodologia, da automação. Tá? E para nós, no mercado de TI, apesar de a gente estar falando muito de canais de 1 ano e pouco para cá, tá? Se você pegar as grandes empresas de muito sucesso, sempre usaram canais, né? Pega aí Microsoft, um caso de extremo sucesso de canais, já pratica há mais de uma década, quase 2 décadas. A Amazon, desde sempre, trabalha com canais, a AWS. Então, primeira coisa que não é um negócio tão recente como o pessoal vem falando. Mas nós, da área de TI, estamos acostumados com o tal do Pareto, né? Ou seja, 20% dos canais traz 80% da receita. E a gente acha isso bom, acha isso normal. Tá? Quando você olha o segmento de franquias, cara, quando uma dentro de 200 unidades não está dando certo, é pânico na torre, sabe? É equipe de consultoria, de diagnóstico, de consultoria de campo, em último caso, até vamos fazer uma troca do CPF que está por trás daquela unidade, mas não tem unidade que não dá certo. Saca? Então, os caras estão num outro grau de expectativa e de maturidade quanto à gestão, à rotina de gestão de rede. Eu acho que o principal aprendizado disso daqui é que, cara, canais não é um add-on para você atingir um segmento exótico ou um nicho que você não consegue atacar. Canal é uma decisão de vida. É muito difícil você fazer, você implementar e principalmente você gerenciar, certo? Então, se você pensa que você vai meter uma página de parceiros no seu site e a coisa vai acontecer sozinha, cara, esqueça. Né?
é muita transpiração você lidar com canais, é muito aprendizado constante, é muita paciência para lidar com muitas cabeças diferentes e que, em boa parte das vezes, eles têm razão e a gente tem que saber ouvir, melhorar e redistribuir esse conhecimento. Tá? Então, o mercado de franquias ele traz um conhecimento nessa parte de gestão de rede e de treinamento de rede. Né? Você pega aí uma rede de lojinhas em shopping que vende, sei lá, perfume e você... cada loja dessa tem 6 vendedoras, vezes 200 lojas, você tem 1.200 pessoas que você entra na loja, a pessoa pega aquele mesmo perfume e te apresenta exatamente da mesma forma e te convence a comprar com os argumentos certos. 1.200 pessoas, aí você vai ver, pô, esses caras têm um exército atrás para treinar, qualificar. Não, tem uma pessoa de treinamento na franqueadora. Aí você fala, porra, como que os caras fazem isso? Aí você que era de TI, que tinha toda aquela... Você começa a se achar um merda, né? Quando você vê o que os caras fazem nesse segmento de franquias. Por isso que é o que a gente mais estuda, que eles realmente têm uma maturidade de gestão de rede, de acompanhamento do dia a dia, de quais indicadores são importantes, de como que você faz o seu follow-up semanal com o gestor da franquia, acompanha o avanço dele. É toda uma tecnologia que a gente... se aproximou, que é fantástica essa do segmento de franquias. Maravilha, Marcelo. E assim, uma dica final aí para quem está começando com uma estratégia de canais, ou está pensando em implementar canais, o que você queria falar para você mesmo no início dessa jornada? Tá, olha, quando a gente estava começando, teve um momento na nossa história que foi muito decisivo. Foi um momento que nós fazíamos venda online, não estava bom o suficiente para a gente ficar feliz, mas também não estava ruim o suficiente para você jogar fora. Tá? E apareceu essa história toda que eu te contei sobre a possibilidade de criar canais. Tá? E talvez um dos maiores acertos da nossa vida, da nossa história, seja falar assim, all-in. Eu vou apostar tudo em fazer uma coisa bem feita. Porque se uma empresa pequena, no começo, acha que vai ter musculatura para fazer mais do que uma coisa bem feita ao mesmo tempo, ou se acha que canais é só botar lá uma página de parceiros e a coisa vai acontecer, esqueça, cara. Não é por aí. Então, eu acho que a dica que eu dou é, se você está começando agora com canais, cara, ou que você seja uma empresa já grande e bastante estruturada, a gente vê exemplos assim no mercado, quem está começando a ter bastante sucesso, começando não, já está com bastante sucesso no canais, resultados digitais, por exemplo, mas eles começaram disso depois que os caras já tinham um patamar no modelo de venda direta excepcional. Eles já tinham uma musculatura e uma capacidade de investimento e de contratação de cabeças excepcional. Agora, se você está começando agora, faça uma coisa bem feita por vez. Nem que você fale, não vou fazer nada de canais, vou só fazer a venda, o inside sales light touch ou high touch, ou tanto faz, mas ou vou fazer canais, sabe? Escolha uma coisa e faça bem feita. Maravilha. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aí seus aprendizados nessa jornada aí, como que vocês têm crescido de uma forma tão rápida. E se as pessoas quiserem saber mais sobre você e sobre a OMI, qual que é a melhor forma de contatá-los? Cara, www.omie, com esse background aí, o pessoal não vai esquecer. .com. E lá você encontra o nosso blog. Eu sempre publico coisas legais lá. Quem escreve as coisas que eu publico sou eu mesmo, tá? Isso é importante de falar. Fiquei sabendo que seus posts são bem polêmicos. O outro. Esses mais polêmicos estão mais no LinkedIn, tá? Do que no blog da OMI.
Maravilha. Marcelo, obrigado, viu? Um grande abraço. Obrigado, Daniel. Valeu, moçada.